Boa tarde, pessoal. Hoje é 18 de maio de 2023, 17:06. Estamos aqui depois de uma jornada de estudo do livro Sexo, Gênero e Sexualidades, um aquecimento para a nossa jornada 2023. Hoje a gente começa os estudos dos anormais do Foucault. A partir de hoje é aula, tá, gente? O encontro tem sempre uma facilitação, é algo que tem uma descontração, uma espontaneidade. Mas a organização, né, achou legal a gente fazer uma aula inaugural sobre Foucault, tá? Eu deixei no WhatsApp 2 indicações de texto, vocês podem abrir dando uma olhada, tá? Tem um que é Os Anormais propriamente dito, é um resumo do livro Os Anormais, e o outro é Corpo e Alma em Foucault, que foi eu que escrevi. Acho que é um artigo bem bacana, vou deixar a parte. Então, eu vou fazer uma projeção aqui do PowerPoint, tá, gente? Mas eu não sou escravo de PowerPoint. Esse PowerPoint eu fiz há 20 anos atrás. A roda da fortuna girou. Então, eu não fico preso muito com PowerPoint, não. A gente vai conversar a respeito dessa jornada de Foucault. Eu estudo Foucault desde 1995. Alguns de vocês não estavam nem no planeta Terra ainda, né? Então, a gente vai ter esse momento da gente apresentar um pouco alguns slides, né? Principalmente trocar, né? Compartilhar algumas ideias, né? Eu acho que isso é mais importante. Só que eu tenho que, às vezes, entrar e sair porque as pessoas estão entrando. Boa tarde, Jane. Boa tarde, Fran. Eu vou projetar, mas eu vou ter que entrar e sair porque sou eu que faço a autorização para a pessoa entrar. Antes eu tenho que projetar. Tem um conjunto de slides aqui que eu vou projetar para a gente. Seja você do YouTube, seja você do presencial, ao vivo, cores. Eu não estou vendo vocês, tá, gente? Eu não estou vendo o chat. Agora eu só estou olhando, estou vendo o slide, tá? Vocês estão vendo, pessoal? Slide? Sim, tá tudo certo, Fernando. Então tá. Sim. Então o tema que a gente vai trabalhar hoje é o que estamos fazendo de nós mesmos, pensamento e constituição do sujeito em Foucault, tá? Se der tempo, que são os 30, 35 slides, se tiver tempo, eu tenho também um conjunto da biografia do Foucault, mas a gente vai conversando a respeito, tá? Então, assim, antes de tudo, assim, é importante a gente frisar que já na altura dos anos 80, o Foucault ele disse que, embora ele falasse muito sobre poder, sobre saber, o poder constituindo nós mesmos, né, ele queria ser reconhecido como um teórico, um pensador, um filósofo sobre a questão do sujeito, tá? Que é o que a gente vai ver hoje como introdução geral da obra do Foucault, tá? Aqui a gente tem, na verdade, anotem aí, é bom, eu vou pedir para vocês irem anotando algumas coisas, porque tem coisa que não vai estar no slide, tá? O Foucault ele teve 3 grandes fases, ele foi um pensador que teve 3 grandes momentos, um em torno dos anos 60, que é a fase arqueológica, em meados dos anos 70, que é a fase genealógica, e o Foucault mais tardio, assim, dos anos 80, é da estética da existência, né? E a gente vai, de alguma forma, pincelar essas 3 fases, e levando-se em conta que em 83, 84 ele morreu de AIDS, foi o primeiro grande pensador que morreu de AIDS, naquele momento que a AIDS sequer tinha a detecção ainda do vírus, né? Já a diagnose do vírus, aquele momento para quem é mais jovial e menos jovem, né? Quem viveu aquela época sabe que o momento inicial da AIDS foi um momento trágico, né? Que nem se sabia que era algo provocado pelo HIV, enfim, as detecções demoraram de 2 a 3 anos para identificar o vírus, né? Então foi um momento, uma experiência muito trágica, né? E ele viveu esse momento, né? Ele estava nesse momento, onde ainda não tinha diagnose, os tratamentos eram ainda muito primitivos, né? Hoje a gente sabe muito bem que hoje em dia, já com toda a profilaxia,
A AIDS é uma doença crônica, como diabetes, né? Ou seja, que tem toda uma série de mecanismos de controle. Mas quem era jovial naquela época, quem é jovial hoje, que viveu aquela época, sabe que passamos por um momento delicado da história, né? Enfim, o Foucault, ele é assim, quando a gente fala de fases do Foucault, assim, não existia a princípio uma metodologia, um instrumental metodológico que seja, né, a priori em Foucault. Ele tinha os temas dele, ele ia desenvolvendo os temas dele, e ao mesmo tempo construindo um certo método de pesquisa, e a partir dessas tematizações, essas problematizações que ele fazia, né? Mas a gente pode dizer que a fase arqueológica é um primado, né? O tema fundante era a questão dos discursos, a gente vai ver daqui a pouco nos próximos slides, e a fase genealógica era poder, saber e corpo, que também a gente vai ver em maior detalhe nos próximos slides, né? Mais para o final a gente vai ver a estética da existência, que já dando um spoiler, né? Ele vai buscar em Grécia e Roma antigas pressupostos de sociedades não normalizadoras, não estigmatizadoras, né? Como a sociedade moderna, né? Para fazer um contraponto com os, os preceitos da sociedade moderna. Quando eu sair é porque eu estou clicando para alguém entrar. E eu volto de novo. Fernando, você quer me mandar o slide do projeto? Mandar slide para onde? Para mim? Que é o projeto para você? Claro. Precisa ser agora, não, né? Não, para você não ter que ficar entrando e saindo, né? Ah, entendi. Entendi. Peraí. Então, o que eu faço? Eu mando o slide por teu WhatsApp? Não dá para promover o Guilherme como host e o Guilherme fica aceitando as pessoas enquanto o Fernando apresenta? Não, porque Não? o Google é um pouquinho menos que isso. O Google é mais complicado. Até daria se a gente tivesse assim a gente fez uma escolha de Sofia, né, de ter uma página fixa para facilitar justamente a identificação da entrada. Se a gente abrisse uma página, se o Guilherme abrisse uma página do Google Meet todo dia, todo encontro, até ele poderia fazer, né? Vou te mandar então no WhatsApp esse projeto, é isso, Guilherme? Projeto. Tá bom. Vou mandar para o WhatsApp, um momentinho. Gente entrando. Então, obrigado pela paciência, pessoal. Estamos aqui aprimorando nossa logística. Documento. Vou entrar aqui. Apresentações. Abrir, mandando para o Guilherme. Manda aí, Guilherme. Você vai projetar isso? Vou, assim que eu receber o arquivo. Espera aí. Guilherme. Espera aí. Deu um trequinho aqui. Agora foi. Beleza? Foi? Foi? Peraí. Eu tô errado. Boa dica, Guilherme. Sempre que tiver uma apresentação, se concentra o slide em uma pessoa, né? É. Bom,
Tudo certo? Tô aparecendo para vocês? Certo, beleza. Passa outro slide, por favor, Guilherme. Como a gente estava vindo, a gente vai ter essa... Retomando a minha fala, o Foucault ele não era necessariamente alguém que tinha um método a priori, ele ia construindo a partir das indagações dele, ele passou os anos 60 desenvolvendo os estudos dos discursos, como os discursos constituíam a nós mesmos, né, como sujeitos de conhecimento, né? Na genealogia ele vai trabalhar poder, saber e corpo. A gente vai ver daqui a pouco todos, só estou introduzindo os enunciados-chave, né? E depois a estética da existência, onde ele busca na Grécia Roma Antigas os contrapontos para todo esse arcabouço contemporâneo, né? Contemporaneamente a gente tem esse processo de normalização, de estigmatização, de dominação. Ele vai buscar na antiguidade outras formas de constituição de sujeito, né? Então, e depois, e, obviamente, só estou colocando os enunciados, daqui a pouco eu vou falar o que é sujeito, o que é arqueologia, o que é genealogia, o que é estética da existência. Tá? Por favor, Guilherme. Próximo. Ele coloca assim, entenda, a gente às vezes esquece, a gente lembra que Foucault é filósofo, mas ele teve formação em psicologia também, ele é psicólogo e filósofo, tá, gente? Então, ele passou pelas agruras de fazer estágio em manicômio nos anos 50, né? Enfim, né? E ele mesmo coloca, como está aí o slide, que ele era que ele trabalhava em hospital psiquiátrico, depois de estudar a filosofia, queria ver o que era loucura, tinha sido bastante louco para estudar a razão e era bastante sensato para estudar a loucura, né? Então existe esse viés encarnado nele na questão da experiência de vida, tá? Fez estágio, enfim, ela se formou em psicologia, tá? E eu não vou ficar assim atado exatamente linha por linha dos slides, tá, gente? Então, a minha fala vai compondo com um slide, né? Enfim, e num contexto, como ele mesmo coloca em slide, a questão de um certo apogeu da psicofarmacologia, da neurocirurgia, fim dos anos 50, começo dos anos 60 do século passado, né? E ao mesmo tempo que, de alguma forma, ele se via impelido a achar tudo isso uma necessidade histórica do saber psicológico, ele começou a se indagar qual a necessidade de todo esse arcabouço de normalização, de medida do sujeito psicológico, né? Seja na farmacologia, na neurociência, e, ademais, em todo o contexto da psicologia como uma ciência normalizadora, dos laudos, dos documentos, né? Das identificações, das subjetividades, né? Então, ele começava a se indagar qual a necessidade da gente desenvolver uma identidade psicológica e, a partir daí, irradiando para outros processos identitários, né? Guilherme? Depois, ele teve uma fase dele, esses slides têm um lado biográfico também. Depois de um período de formação dele em psicologia, ele foi adido cultural da França em vários lugares, na Suécia, na Tunísia. Ele era um representante cultural, né, da França, e aproveitava esse período no qual ele era representante cultural para fazer os primeiros escritos dele, né? E a partir da escrita dessas práticas discursivas, levando-se em conta que a tese de doutorado dele foi História da Loucura, tá, gente? Todo mundo já ouviu falar. Então, em 1962, ele publicou História da Loucura, tá, como tese de doutorado. Lá na França, o doutorado tem sempre uma obra principal, que no caso é a História da Loucura. A obra complementar, que é um escrito complementar, que é uma norma lá da França, foi a questão da antropologia em Kant, que é a questão também do sujeito em Kant, né, de certa forma. Então, ele trabalhou na obra dele, Sujeito de Loucura, e a questão dos status do homem, né, na filosofia de Kant, tá? Guilherme, por favor. Então, assim, essas são algumas palavras-chave, né? Quando a gente fala em fase arqueológica, fase dos discursos, né, ele está se indagando como os discursos constituem um certo tipo de sujeito, né? E o discurso, ele vai apresentar várias categorias de discursos, né? Tem, por exemplo, História da Loucura, ele vai mostrar como, em macro momentos históricos, a loucura era constituída.
Daqui a pouco eu vou tem os slides da história da loucura, né? Mas em 3 grandes fases, né? Quem quiser anotar aí as fases, ele trabalha a questão do renascimento, a loucura como experiência trágica associada ao apocalipse, ao fim dos tempos, à guerra, à peste, à fome, no transcurso da Idade Média, até na altura do século XV, XVI, né? Era uma experiência trágica associada à fome, à peste, né? A peste negra que matou 1/3 da população da Europa, né? Durante séculos, né? Associada a todas essas experiências trágicas, que depois tem a ver com renascimento, quem quiser ir anotando. Depois ele trabalha os discursos da loucura no classicismo, associada à decadência moral. A loucura passa a ser fruto da decadência dos hábitos do indivíduo, o qual os indivíduos que tivessem hábitos desregrados, que não seguissem princípios disciplinares das famílias, que não seguissem princípios religiosos, estavam mais suscetíveis às decadências do desejo, às decadências da bebida, hábitos desregrados, e na sua experiência limítrofe, esse indivíduo, por decadência moral, iria materializar a loucura, uma decadência até da estrutura do seu ser, do seu corpo, da sua alma, né? Então, uma loucura associada à questão do caráter, que é a loucura no classicismo, e depois o processo de patologização da loucura, advindos do desenvolvimento da psiquiatria, da psicologia e mesmo do direito, né? Aliado à psicologia, à psiquiatria, à psicanálise, que vão buscar, através da noção de organismo, uma loucura na sua raiz orgânica, né? E tudo isso são discursos, tá? São discursos que vão, assim, permear as instituições, os asilos, os manicômios, os espaços de internamento, né? Os laboratórios de pesquisa, né? Na constituição de uma certa subjetividade, tá? Então, discurso constituindo, inclusive, a visibilidade do sujeito e a materialidade de certos espaços, né? Como especial destaque, os espaços universitários, né, gente? Vamos, o próximo. E aí que entra, assim, a subjetividade, já vai aparecer em outro slide, eu não sou escravo de slide, né, gente? Mas ele vai, quando ele coloca que existem discursos constituindo o sujeito, ele vai demolir qualquer noção de natureza. Ele vai dizer que o sujeito ele é fabricado na história, né, por discursos historicamente situados. Não existe, eu já estou antecipando o slide que vem na frente, né? O Foucault ele tem uma relação absoluta no sentido de que não existe nada natural, né? Qualquer espaço que você olhando para si próprio, se você olhar algum espaço do teu desejo, ou então da tua alma, ou então das suas vontades, ou dos seus pensamentos, ou dos seus afetos, que você acha que é um tesouro singular seu, Foucault vai dizer que tudo isso é construção histórica. Até a própria noção de ser, tá? Noção de ser, ontologia que a gente estudou em semestres passados, a gente estudar Heidegger. Tudo é construção histórica, né? Na tensa relação entre discursos, né, entre relações de saber, relações de poder que incidem sobre os corpos, né? E aí abrem vários temas que ele vai trabalhando no transcurso de toda a carreira dele, né? Lembrando que ele morreu cedo, ele morreu com 53, 54 anos, tá? E fez uma farta produção, né? E aí ele vai estudar esses tipos de sujeitos constituídos por discursos, por práticas discursivas, por saberes e poderes, como sujeitos na prisão, sujeitos nos hospícios, sujeitos de delinquência, né? Sujeitos de loucura como construção histórica. Então não tem nada no sujeito que seja fixo o suficiente no seu corpo, na sua alma, para a gente dizer que ele é louco, ou algo que o caracterizaria como delinquente, ou algo que o caracterizaria como sujeito de sexualidade, ou algo que o caracterizaria como uma identidade, seja ela qual for, né? Tudo isso são construções históricas, é o que ele, de alguma forma, permeou toda a carreira dele. Guilherme? E aí eu coloquei alguns exemplos nesse slide, né? E alguém quer ler esses exemplos? A gente fazer um pouquinho de interação. Quem quer ler? Alguém quer ler?
senão eu leio. O Eu sujeito. posso ler. Desculpa, pode ler. Pode ler, Lili. Então tá. Os sujeitos da história moderna. Loucos, excluídos, presos, vigiados, disciplinados, anormais, delinquentes, perversos, cravados por suas sexualidades, minorias raciais, mulheres, crianças, velhos, etc. Percebam, gente, esse slide eu fiz há 20 anos atrás, entendeu? Está até um pouco desatualizado, mas hoje cabe uma pluralidade até maior de figuras, tá? Mas o importante é frisar que tudo isso são enunciados, são discursos que se cravam sobre os corpos, fazendo parte do processo identitário de todos nós, né? Em qualquer lugar que seja. E até a palavra minorias aí, hoje eu diria minorizados. Foi uma palavra que eu descobri esse ano, tá, gente? Existem processos de minorização, né? De diversas pluralidades, né? E às vezes minorizações que, do ponto de vista seja histórico, ou seja quantitativo, populacional, são maiorias, né? Que às vezes por arranjos, né, de exclusão, de discriminação, acabam surgindo como minorias, né? Hoje se eu refizesse os slides, eu colocaria os minorizados, tá? Mas eu fiz que pensem, todo esse conhecimento, gente, só tem sentido se a gente trouxer para a gente, né? Quais são os assujeitamentos que a gente vive? Uma pergunta que eu coloco aí para vocês, fazer um exercíciozinho simultâneo enquanto eu for falando. Quais são os sujeitos e assujeitamentos com os quais você foi cravado na história da sua vida, né? Embora esses processos sejam macro-históricos, eles têm a sua raiz, a sua incidência sobre nossos corpos, né? Onde os seus processos identitários te cravaram mais forte, seja num cravamento mais positivo ou mais de negação, de mais facilitação da tua relação com os outros no mundo, às vezes de dificultação, né? Porque tem estigmas, né? Tem estigmas, tem rótulos, né? Tem rótulos identitários que fazem pontes, porque estão mais disponíveis, né? Em determinado momento social, e tem rótulos que vão nos encaixotar, né? Vão nos delimitar. Todos, de alguma forma, produzem subjetividade, tá? E eu fiz questão de colocar ali no final mulheres, crianças e velhos, tá, gente? Porque às vezes a gente acha, na psicologia do desenvolvimento, que são valores naturais, tudo isso são construções históricas, tá, gente? A gente pensar que no fim do século XIX, os jovens colocavam cartolas, roupas pretas e colocavam polvilho na barba e no cabelo para parecerem mais velhos, porque no fim do século XIX o que era o must era ser velho e não estar numa civilização teen, né, como a gente vive atualmente, né? Enfim, tudo isso são construções históricas, né? Até aquelas que aparentemente podem indicar questões da natureza. A minha fala, eu não sou escravo do slide, é o que eu acabei de dizer faz 5 minutos, tá? Nós, sujeitos modernos, que somos nós, tá? Só tem sentido a gente estudar Foucault se a gente trouxer para a gente e ver onde isso tem ressonância, tá? Enquanto eu estiver falando, façam essa ascese de pensar em vocês, tá? Cada um de vocês, tá? Nós somos produtos da história. Volta lá. Somos produtos da história, não são dados por natureza. Existe uma fatalidade, nem existe um mundo platônico das essências, assim, a partir do qual nossa alma, nossa essência luminosa é preservada e que nos caracteriza. Tudo isso, inclusive os discursos platônicos das essências, são construções históricas, tá? Estou pegando o pressuposto do Foucault, estou vestindo o personagem do Foucault. E existe essa historicidade em todos os espaços, né, da nossa presença no mundo. Nossa presença é histórica, né? Para quem não sabe, a palavra ontologia é o estudo do ser no mundo. Foucault, na radicalidade dele, embora ele respeite muito Heidegger e agradeça até a ontologia em Heidegger, ele diz que o que ele fez foi uma ontologia histórica, né? Tem até uma certa ironia aí, de pensar que o ser é histórico, você dissolve qualquer especificidade do ser e desmorona o ser no transcurso da história, né? Guilherme, nosso ser é atravessado e constituído na história, né?
Por isso a pergunta que eu faço nesse conjunto de slides é a história de nós mesmos. O que estamos fazendo de nós mesmos dentro desse caldeirão histórico no qual a nossa visibilidade, o nosso corpo, a nossa presença é aquilo que a história permite que a gente enxergue, né? Isso fica muito claro porque já que a gente está trabalhando, já que a gente vai trabalhar daqui a pouco os processos de anormalidade, né? Já como a gente viu nas aulas passadas do gênero, sexo e sexualidade, as construções históricas da subjetividade, da sexualidade, do sexo, das identidades, né? Isso fica muito mais evidenciado considerando que o Foucault ele foi talvez um dos que inaugurou na contemporaneidade essa reflexão sobre as construções históricas de nós mesmos, né? E que isso tem um efeito instrumental muito bacana, e na medida em que nós somos construções históricas, nós podemos reconhecer essa historicidade e exigir nossos direitos, né? Cada qual no seu contexto, né? Na sua historicidade, né? Que todas, de alguma forma, se intercomunicam no grande caldeirão da normalização da humanidade contemporânea, né? Guilherme, já falei desde a primeira fala que não é o poder, mas é o sujeito que o Foucault quer que ele seja reconhecido, tá? Era uma entrevista já nos anos 80, no qual eu tirei esse trecho, né? A constituição do sujeito que somos nós mesmos, tá, gente? Não é nada de outro mundo, tá? Não é nada alienígena. A gente está falando da gente mesmo, tá? Como a gente se constrói na história, né? Outro slide, Guilherme. Esse slide é interessante, gente, porque a maneira como o sujeito faz a experiência de si mesmo, em um jogo de verdades, no qual ele se relaciona consigo, tá? Esse slide tem algumas preciosidades, que é assim, não existe verdade com V maiúsculo, a verdade constitutiva de todas as outras. O que a gente tem são jogos de verdades que nos atravessam o tempo inteiro. Então tem os jogos da verdade da psicologia, que atravessa os jogos da verdade da medicina, da psiquiatria, da psicanálise, da economia, da antropologia, das ciências sociais, os jogos da política contemporânea. São grandes travessias que a gente fica enredado nesse jogo. Isso faz emergir o que nós somos, né? E até a ânsia identitária que todos nós temos, né? Porque a sociedade moderna, ela nos estimula a gente ter muita identidade. A gente precisa ter uma identidade de vontade, de desejo, de juízo, relação com os nossos corpos, porque isso incita todo um dispositivo de saber que vai assim, ganhar muito dinheiro ao redor desse processo identitário através da gente, tá? Aí a gente vai ter o médico, vai ter o psiquiatra, vai ter o nutricionista, vai ter o fisioterapeuta, vai ter o psicólogo, vai ter toda a formação que a gente faz universitária para a gente aprender a se identificar e reproduzir esse processo identitário nos outros, né? Enfim, e nesses jogos de verdade, a gente passa a se olhar para si mesmo e se relacionar consigo mesmo, né? Eu até brinco com um dos jogos identitários brinco sério, né? Que nos jogos identitários mais complexos é o da psicologia, porque eu sou capaz de apostar com os meus alunos que nos 3 primeiros momentos clínicos que eles tiverem com um cliente ou com um grupo, né? Ou numa atuação social, as pessoas vão virar para ele e vão dizer: doutor, eu sou normal, né? O jogo da normalidade é um dos jogos identitários mais fortes, mais internalizados, como se fosse um valor de natureza, né? E a questão da normalidade se radia para todos os campos da saúde, para todas as relações sociais, por exemplo, né? Dentre outros jogos possíveis. Outro slide. Então, essa produção da subjetividade, gente, ela se baseia num processo infinito. Infinito porque é relacionado com a produção incessante de discursos, né? A subjetividade é a matéria-prima de um certo dispositivo de poder. A gente, hoje em dia, então, com a interdisciplinaridade, o sujeito é lançado, é sequestrado por vários saberes no sentido de constituir o que a gente o que nós somos, né? Enfim, e num movimento, que aí é que entra um viés no qual a psicologia tem um protagonismo um tanto quanto trágico, né? Que é a noção de interioridade, né? O
processo identitário nos leva a gente se olhar para si mesmo e se indagar o que a gente é. Tá? Como se o eu fosse um eu fechado, um eu encapsulado, como se houvesse algo dentro de nós e que a gente vai passar a vida inteira tentando desvendar o que é esse nós e sem às vezes, perceber que são jogos de discursos que vêm de fora. Né? É um dentro que vem de fora. E dentre os dentros que vêm de fora, tem o enunciado da interioridade. Né? E a partir daí, a interioridade abre espaço para acesso aos nossos corpos, todos os discursos, de uma miríade infinita de discursos. Né? Eu já citei vários: economia, direito, psicologia, né, religião, né? Tudo isso a partir de uma noção de eu interior, que é uma construção histórica. Né? Próximo. A subjetividade, portanto, não é uma questão de uma interioridade. A interioridade é um dos produtos, uma das matérias-primas e um dos produtos da sociedade capitalista para criar essa rede de disciplina, de normalização, de estigmatização, na qual cada um de nós se situa. Né? A gente está enredado numa produção coletiva de vários saberes, de vários discursos, né? E essa produção coletiva é que cria esse campo da subjetividade que a gente tem a ilusão de que é a nossa individualidade. Uma individualidade que vem de fora pela incitação dos saberes psicológicos, psiquiátricos, enfim, todos, gente. Pense no saber aí, fonoaudiologia, astronomia, tudo isso de alguma forma tem algum momento o homem em relação aos astros, o homem em relação à biologia, o homem em relação à economia, enfim. O homem com espiritualidade nas religiões, né? Próximo. Já falei da questão do homo clausus de fechamento, né? O homem fechado em si, encapsulado, como uma das criações mais bem acabadas da modernidade. Tá? Parece que a gente tem uma crosta e uma ostra, né? A gente tem uma ostra que aí, com muito esforço, principalmente no contexto da psicologia, da psiquiatria, da psicanálise, os 3 saberes psíquicos são fundamentais na constituição de certos jogos de saber e de poder, né? É que esses vão produzir o processo identitário. E, às vezes, esse processo identitário acaba sendo uma prisão infinita. Né? Próximo slide. Eu fechado como construção histórica. Tá? O sujeito não é dado, mas é constituído. Só que quando a gente olha para si mesmo, a gente é incitado desde a infância a olhar para si mesmo e ver características e ver verdades incrustadas na gente mesmo, né? Nosso tema são as anormalidades, a gente está estudando questão de sexualidade, questão de processos identitários, né? Tudo isso vem justamente dessa cristalização de um eu fechado, que na verdade ele vem de fora. Ele é fabricado minuciosamente durante séculos, né? A gente tem 3 séculos de humanismo, né? De humanismo da ciência moderna. Nós somos minuciosamente produzidos nessa fábrica dos saberes, né? Próximo slide. A partir de 2 movimentos, isso é interessante, tá, gente? A gente pode associar o processo de produção de subjetividade em dois grandes jogos, tá, gente? Um jogo é o jogo da relação sujeito-objeto da ciência, tá? Esse é um jogo que acontece porque, principalmente nas ciências humanas, que quando a gente está estudando, eu sou um sujeito, Fernando, psicólogo, eu estudo o objeto psicológico, e na sua radicalidade eu estou estudando a mim mesmo, porque eu detenho uma psicologia, né? O jogo sujeito-objeto, que existe em todas as ciências contemporâneas, é um dos grandes campos de subjetivação. Sujeito de direito, sujeito de economia, sujeito de religião, sujeito antropológico, né? Isso cria todo um grande campo de construção da subjetividade, e com a tendência de cristalizar, de sequestrar o indivíduo da realidade dele e dizer que ele é um indivíduo de saúde mental, dizer que ele é um indivíduo de anormalidade, dizer que ele traz um estigma, que ele tem que se tomar consciência, se elaborar, numa produção de discursos infinita. Né? Os discursos incidem sobre os corpos de uma maneira incessante. Né? Pode passar?
E o outro, antes eu queria falar de um outro, pode voltar. E outra acepção, a gente falou de sujeito e objeto de conhecimento, a outra acepção é do assujeitamento. Anotem aí. Nós estamos assujeitados a esses jogos de saberes e de poderes. Tá? Eu coordeno estágio no CAPES. Um dia depois o pé lá fez a primeira anamnese dele, ele está cristalizado como indivíduo do CAPES e vai tomar a medicação XYZ. Ele está sujeitado a um jogo de saberes que às vezes ele nem se dá conta do que está acontecendo direito. Né? Quem dá conta é aquele que detém o poder, que detém o saber. Né? O tempo que as pessoas fazem 5 anos de universidade, 4, 5 anos, para terem um bastão de exercício de poder, né? Num jogo entre potência e poder. Né? Isso tanto pode potencializar processos de resistência, de afirmação da singularidade, como pode, né, criar um campo de assujeitamento. Né? Nós estamos assujeitados dentro desses jogos de dominação, de exercício de poder que atravessa os nossos corpos, né? A partir da outra acepção, que é sujeito a objeto de conhecimento, né? Em vários campos de estudos. Né? Pode passar. Gente, eu fiz esse slide há 20 anos atrás, tá? Nesse processo de jogo de saber e de poder, a gente cria essa incitação a gente se observar, a gente se analisar, a gente se decifrar e a gente se reconhecer. Isso parece que é interioridade, que vem de uma demanda de dentro, mas vem de fora. É o teu psiquiatra que pede, o teu psicólogo que pede, o teu nutricionista que pede, o teu fisioterapeuta que pede, o teu terapeuta ocupacional, né? A tua enfermeira, né? Teu cuidador, seja ele qual for, vai de alguma forma te levar nesse movimento de autorreconhecimento, no qual se reverbera todos esses saberes incidentes. Próximo slide. Já falei da relação sujeito-objeto, que está presente em toda uma miríade de saberes, está desde em textos sagrados religiosos, está nos tratados de psiquiatria, está na biologia, na história natural. Isso cria um campo do real e do imaginário a partir do qual a gente se referencia. Com isso, ele desconstrói toda a psicologia, porque a psicologia parte do pressuposto de que fantasia, imaginário é algo do sujeito. Tudo isso vem de fora, de citações históricas, né, que vão dizer o que por onde a gente deve se identificar, por onde a gente deve se reconhecer como sujeito de vontade, de desejo, de libido, né? Tudo isso como construções históricas, né? E um jogo que sempre vem de fora. Tudo aquilo que... Por isso que esses slides só tem sentido se você olhar para si mesmo e ver o que faz parte do teu imaginário e tentar fazer um exercício de ver a origem exterior do teu imaginário, né? Das tuas fantasias e dos teus desejos, né? Outro slide. Aí, mais uma vez, eu quis colocar alguns enunciados aí. Loucos são os normais, anormais, delinquentes, excluídos, sexualizados, né? São jogos de verdades. Jogos de verdades que são constantemente atualizados pelos saberes, que dizem a verdade ou o falso sobre a gente mesmo, que de alguma forma a gente pode aderir de uma maneira cega, né? Ou então resistir e tentar criar uma relação dentro e fora com resistência daquilo que dizem que nós somos, né? Existe um certo espaço de resistência, porque a resistência é corporal, né? Quantas vezes, desde que você nasceu, disseram coisas sobre você que você resistiu, né? Desde a tua infância até hoje, né? Uma questão estratégica, né? Outro slide. Bom, isso eu já acabei de falar. Pode passar, gente. Eu fazia uns slides grandes, eu não tinha muita segurança no que eu falava. Faz 25 anos que eu fiz isso, né? Alguém quer ler esse slide? É bonitinho. Uma história que não seria aquela do que poderia haver de verdadeiro nos conhecimentos, mas uma análise dos jogos de verdade, dos jogos entre o verdadeiro e o falso, através dos quais o ser se constitui historicamente como experiência, isto é, como podendo e devendo ser pensado. Que a Marta acabou de ler, obrigado, Marta, é que
não existe exterioridade aos saberes, né? Tudo que quando a gente olha para a gente é porque algum saber já criou uma perspectiva desse nosso olhar. É claro que às vezes a gente não sabe identificar, né? Saberes assim, então, fluindo no senso comum, no cotidiano, né? Então, a gente olha para a gente, vê, doutor, eu sou normal, a gente já internaliza isso como se o valor fosse nosso, como se fosse uma experiência nossa. O campo experiencial ele é determinado por tudo isso que está sendo pensado, já foi pensado sobre nós, né? Isso determina uma certa experiência, uma certa percepção e uma certa sensibilidade, né? E chega um ponto na vida que a gente começa a dizer, mas essa experiência que me está disponível não me sustenta, não me basta. Essa sensibilidade que dizem que eu deva ter, não me basta. Essa percepção que eu sou conduzido a ter sobre mim mesmo, na minha relação com os outros no mundo, não me basta. É que a gente pode historicizar isso que é do eu, né? Percepção, experiência, vontade, né? E entender como isso é constituído na história do pensamento. Isso cria, por incrível que pareça, possibilidade de resistência estratégica, né? Quando a gente olha para si mesmo, a gente não se vê como uma alma encarnada e fatalmente destinada ao seu desígnio cruel, infeliz, né? E vê tudo isso como construção histórica, a gente passa a ter uma certa instrumentalidade diante da gente mesmo, né? Próximo slide, Guilherme. E aí tem várias categorias, isso é bom ler também, tem uns slides que são bonitinhos, porque primeiro para a gente ver como Foucault escreve bem, né? Que é a citação do Foucault. Em vermelhinho tem várias formas de sujeito, tá? Para a gente ir exercitando. Quem quer ler, por favor? Através de quais jogos de verdade o homem se dá seu próprio a pensar, se dá seu próprio a pensar, quando se percebe como louco, quando se olha como doente, quando reflete sobre si mesmo, como ser vivo, ser falante e ser trabalhador, quando ele se julga e se pune enquanto criminoso. Através de quais jogos de verdade o ser humano se reconheceu como homem de desejo? Percebam, gente, são enunciados-chave: louco, doente, ser vivo, falante, trabalhador, criminoso, homem de desejo, que é aquilo que a gente é incitado a se perceber. Faça um exercício aí, gente. O que você foi incitado a se perceber na história da sua vida, né? E como se fosse colocado como um dado de natureza. E como uma percepção que era originária sua, né? Em algum momento você diz, eu não me carbo tão bem dentro daquilo que dizem que eu sou e como eu devo me perceber, né? Quais são esses espaços, esses enunciados, essas referências, né, que constituíram você como ser humano, que aí no final, daqui a pouco, quando a gente abrir para conversar, a gente vai poder fazer uma partilha, né? Próximo slide. Né? E a partir de 3 grandes núcleos, tá, gente? Eu já falei para vocês, agora a gente vai ver o que é o sujeito de saber e de discurso na fase arqueológica, a gente vai ver o saber de poder na fase genealógica e a estética da existência na antiguidade, que são os 3 grandes campos, como eu falei desde o começo do dado. Hoje é aula, né? Depois a gente vai ter um debate. A aula, o único momento de aula que a gente vai ter é esse. São 3 grandes domínios: arqueologia, genealogia e estética da existência, que a gente vai ver melhor nos próximos slides. Por favor, Guilherme. Arqueologia, gente, é o primado. Primado é uma palavra muito bonita para a gente entender Foucault. E usem nos seus trabalhos, o primado. O primado quer dizer a preponderância, o que é elemento fundante. O primado entre sociedade e indivíduo, entre o eu interno e o eu externo, né? Tem sempre um elemento comparativo. Eu penso para entregar para ela. E, peraí, deixa eu fechar um volume. E, no caso, na fase da arqueologia, o primado são os discursos na constituição das visibilidades, né? Se você vê um sujeito louco, é porque tem um discurso de loucura que funda esse teu olhar, né? E História da Loucura é um livro clássico dessa fase, né? E
onde ele mostra os discursos da loucura, como eu mostrei no começo da nossa fala. Tá? Mas tem outros livros, tem O Nascimento da Clínica, ele vai mostrar como os discursos da clínica constituem o olhar médico, é um livro muito interessante para quem trabalha com saúde, e tem também um clássico dele, que é As Palavras e as Coisas, que foi um livro que ele mostra os discursos na história do pensamento ocidental, tá? Se vocês quiserem anotar quais são os 3 livros principais da fase arqueológica, tem muitos outros escritos, enfim, tem muitos outros livros também dessa fase, mas eu destaco esse. Também a gente pode dizer um livro assim, quase pré-arqueológico, que é Doença Mental e Psicologia, né? Mas tem outros, tá? Mas o principal que a gente pode, se você quiser estudar a construção do discurso, entre por História da Loucura e Nascimento da Clínica, As Palavras e as Coisas, tá? Próximo slide, Guilherme. As Palavras e as Coisas, acabei de dizer, tá, gente? É História e Arqueologia das Ciências e dos Saberes no Ocidente. Não é um livro que eu acho muito fácil, mas é um livro que faz um grande mapa dos relevos do discurso e os discursos constituindo subjetividade, tá? A ciência como medida de todas as coisas, principalmente as ciências humanas, o surgimento do homem como medida de todas as coisas, é um livro muito fascinante. E interessante, mais difícil que sejam os livros do Foucault, a erudição dele nos estimula a estudar, né? Eu acho que isso aqui é muito interessante na obra do Foucault. Próximo slide, Guilherme. A arqueologia eu já falei, a questão do discurso, tá, gente? O discurso sendo o elemento organizando e constituindo as práticas sociais e as instituições, né? E às vezes o discurso acontece muito no aqui e agora, né? Antes de virar uma grande disciplina, uma grande teoria, às vezes os discursos acontecem, por exemplo, nos equipamentos de saúde, nos fóruns, né? Nas universidades, né? Essa prática discursiva cotidiana vai dar, de alguma forma, o fermento, né, o material para a constituição de uma disciplina, de um saber mais sistematizado, né? Ele estuda tudo isso em Arqueologia do Saber, tá? Arqueologia do Saber foi um livro considerado fracassado dele, onde ele tenta explicar o que é arqueologia. Mas muita gente não entendeu, mas eu acho que é um livro muito elucidativo. Precisei ler 3 vezes para começar a entender, tá, gente? Eu li 3 vezes esse livro, um livro muito abstrato e tem umas pérolas, tá? Até na pós-graduação eu dava um curso só sobre arqueologia do saber, tá? Fascinante, mas é um livro assim, mais abstrato. A Marisete estava falando que as palavras e as coisas eram difíceis, é meio difícil. Próximo, Guilherme. Bom, gente, eu já falei de arqueologia e genealogia, vamos passar para outro. Daqui a pouco ele vai mostrar as obras, quero ainda abrir um espaço para a gente conversar. A genealogia, Poder, Saber e Corpo. Nos anos 60, ele estudou História da Loucura, As Palavras e as Coisas, O Nascimento da Clínica, que eram esses relevos de discursos constituindo sujeitos. Em meados dos anos 70, ele virou para si mesmo e perguntou, mas os discursos, eles não brotam ao léu. Os discursos, eles têm incitações políticas, incitações de poder, que alguns discursos são valorizados e outros discursos não são tão valorizados, né? Por que alguns discursos, como, por exemplo, estou citando aleatoriamente, discursos da loucura, né, o discurso da psicologia, o discurso da prisão, né, são tão valorizados atualmente, né? E aí ele entrou na nova fase dele, que é uma fase genealógica, baseada em Nietzsche, tá? Na qual ele estuda o poder, saber e corpo, já vendo como as incitações de poder valorizam algumas subjetividades, desvalorizam outras, normalizam algumas subjetividades, estigmatizam outras, né? Uma questão muito mais de exercício político, né? Uma experiência mais sangrenta, até eu diria, do que ver relevo só, né? Uma coisa subterrânea que é a relação de poder e saber que nos atravessa, né? Aproveitando o gancho, o Valentim colocou a lista de presença ali, tá? Fernando, Oi. você sabe dizer se essa parte da genealogia ela é bem inspirada pela genealogia da moral do Nietzsche, então? É Nietzsche explicitado pelo próprio Foucault. Foucault dizendo Foucault dizendo que, no sentido geral, a obra dele teve em Heidegger uma referência à questão do ser, mas que ele só foi, de alguma forma,
extrapolar os limites do ser ao estudar a historicidade do ser em Nietzsche. Tá? Entendeu? Isso, de alguma forma, está presente na obra do Foucault como um todo, né? Principalmente na genealogia, na qual ele se apropria dos preceitos gerais de Nietzsche. Né? Quem quiser ler alguma coisa da influência de Nietzsche em Foucault, lê um texto que ele desenvolve sobre Nietzsche, que é Genealogia. Um texto sobre genealogia que está em Microfísica do Poder. Quem puder dar uma olhadinha, tem a palavra genealogia. Tem mais uma outra palavra, não sei se é corpo, genealogia em Nietzsche, alguma coisa assim, onde de alguma forma tem os fundamentos, o olhar de Foucault sobre Nietzsche e como ele está presente na genealogia. Tá? Com certeza, o Guilherme, quando a gente fala de genealogia, é influência nietzschiana, tá? Aproveito o gancho, tá, gente? Fazendo só um parênteses, o Valentim acabou de deixar a lista de presença. Eu combinei com o Valentim que a gente teve um aquecimento de lista de presença durante o livro passado. Teve gente que começou a assinar, esqueceu de assinar, etc. e tal. A gente tem a combinação até no projeto dessa extensão de que quem tiver 75% de presença vai ter uma certificação, por isso precisa assinar a lista. Então, a gente vai começar a contar a lista a partir de hoje, tá, gente? Agora, se a pessoa esqueceu, se a pessoa não... Durante o nosso encontro, tem sempre a lista, tá? Então, fiquem atentos, porque se quiser ter certificação, é dever de vocês assinarem a lista, tá? Tendo 75%, está garantido. Vamos começar a contar a partir de hoje, porque teve gente que estava aquecendo, estava aprendendo, tá? E também o encontro é muito mais do que uma certificação, né, gente? Nietzsche, a genealogia e a história. Obrigado, Carla. Próximo slide. Próximo slide, Guilherme. É que entram alguns enunciados, tá, gente? A genealogia, ele estudou 2 livros clássicos. Isso é importante a gente entender, porque o curso, em 1975, Foucault ele lançou Vigiar e Punir. No que nos interessa, a gente vai estudar o curso Os Anormais, que é de 1975. Foucault, ele estudava o ano inteiro como pesquisador, não tinha orientando nenhum. Ele era professor do Collège de France, uma cadeira que ele denominou de sistemas de pensamento. Ele tinha que estudar o ano inteiro. No caso, ele estudava muitos documentos de arquivo, ele era um arquivista, né? Ele tinha que, uma vez por ano, dar seminários para apresentar o que ele desenvolveu no ano. Ele dava umas 10, 12 aulas, né? Em geral, em janeiro, fevereiro, março. Tá? Auditório do Collège de France, 500 lugares lotados. A pessoa ia lá, assistia, não tinha certificado nenhum, voltava para casa, não tinha diploma. O Collège de France ele tem uma heterodoxia, assim, de ter uns cursos livres, assim, né? Sempre lotado, né? Então, em 1975, ele lançou o livro Vigiar e Punir, que estuda a genealogia da prisão, do sujeito de prisão, do sujeito delinquente, do sujeito... Aí ele vai para estudar o delinquente contemporâneo, ele estuda os suplícios, século XVII, XVIII, ele estuda o poder disciplinar, que leva uma sociedade a culminar no máximo da disciplina ostentosa, que é a prisão, né? Relação da prisão com saberes como medicina, psicologia, direito, né? Obviamente, né? Criando toda uma rede de poder sobre os corpos. Então, aí sai um pouco de que o discurso não deixa de se ausentar, porque é uma arqueogenealogia. Mas, a pretexto de estudar alguns discursos da questão da prisão, ele está estudando as relações de poder que incidem sobre os sujeitos, né? É um primado mais agora das relações de poder saber que incidem sobre os corpos, no caso do corpo do aprisionado, tá? Isso foi em 75. Em 78, ele lança História da Sexualidade 1, A Vontade de Saber, que é o subtítulo, no qual ele vai mostrar a construção do dispositivo da sexualidade sobre o ato sexual, né? O ato sexual, que é aquela questão carnal, que ele coloca até com uma certa ironia, aquele ato pueril carnal, que ao redor dele vários dispositivos sanitários, demográficos, arquiteturais, de controle populacional, de controle dos hábitos, são constituídos a partir do ato pueril do sexo, numa relação de poder, tá? São os 2 livros referenciais da genealogia, repito, Vigiar e Punir, História da Sexualidade 1,
E todo ano ele dava um curso do Collège de France, a gente vai estudar o curso de 75, que é os anormais, que certamente tem uma relação direta, seja prospectiva da história da loucura, como também na questão da normalidade, prisão, enfim. É mais ou menos no mesmo ano no qual ele lançou Vigiar e Punir. Tá? Nesse momento que a gente vai estudar o curso dos anormais. Próximo slide, Guilherme. Estamos acabando os slides, tá? Bom, eu já acabei de falar, tá vendo? Por isso que é interessante focar no que eu falo. Estou falando de poder, saber, disciplina, vigilância, dominação, né? São os enunciados chaves do Vigiar e Punir, tá? Recomendo. É uma boa porta de entrada para estudar Foucault, tá? Para quem ainda não estudou. Próximo slide é Vigiar e Punir, tá? E lembrando que a gente tem os encontros gravados de Vigiar e Punir no YouTube. Sim, já fizemos, gente. Encontro de estudos do Vigiar e Punir. Assistam. Temos mais de 100 vídeos. Se encontrar no miolinho lá, vocês vão achar os encontros de estudos do Vigiar e Punir, capítulo por capítulo. Vários de vocês participaram, inclusive, né? E o História da Sexualidade 1, que ele fala do dispositivo da sexualidade, que são justamente os saberes e poderes que são constituídos ao redor do ato sexual e que criam as medidas de normalização, de estigmatização, de psiquiatrização, de psicologização, de judicialização do sexo, né? O sexo é algo perigoso para a sociedade, né? Que desestabiliza a ordem disciplinar, né? Então, é um livro também interessantíssimo, tá? Principalmente se você estuda as questões de sexualidade e de identidade, é muito importante. Próximo. Bom, gente, pode passando. Alguns slides eu me recuso até a falar, porque eu já falo. E a estética da existência, que eu já falei. São História da Sexualidade, volume 2, volume 3. O 3 é o uso dos prazeres, o 2 é o uso dos prazeres, no qual ele vai buscar, na Grécia Antiga, um referencial que não é normalizador, os valores deles eram outros, com as problematizações, dores e delícias da sexualidade grega, né? A importância das dietas, da relação com a mulher, da relação familiar, o amor entre os rapazes, né? A questão da ética do fórum democrático, né, dos espaços democráticos, né, que é um outro referencial, e o volume 3, que é a Roma Antiga, né, pode passando. E a Roma Antiga, a estética da existência, eles ainda pegando ainda do volume 2, que o referencial era uma vida bela e justa, hoje em dia a gente vive todo um assujeitamento normalizador, e a busca era de uma vida bela e justa. É um livro muito interessante para ler como contraponto da contemporaneidade. Outro slide, Guilherme? Então, acabando. Você que está na faixa dos 30. Já falei os temas de austeridade, saúde, as dietas, esposa ou mulheres, os rapazes, o cidadão virtuoso para a polis, né? Ainda estamos na Grécia. Pode passar. E o cuidado de si, que é em Roma Antigas, que já vai, segundo Foucault, tendo um empobrecimento das relações ao redor do matrimônio, né? As cartas de amor, de fidelidade dos cônjuges, né? Vai havendo uma fixação ao redor do amor romântico de Roma, né? Na fidelidade conjugal, um pouco diferente das tematizações virtuosas e temperantes dos gregos, né? É o último livro do Foucault. Qual página mesmo? Lançado no mundo. A página, você que tá, o YouTube é lançado no mundo. Procura lá, vocês vão ver. Aparece sempre 10 vídeos últimos, você clica vídeos, tem 100 vídeos, tá? Aí você vai ver os temas, aparece tudo, os temas em cada cabeçalho do vídeo. É o último livro do Foucault. Ele morreu subitamente, digamos assim, em função da AIDS, com 53, 54 anos de idade. Ele tinha um projeto de escrever 8 volumes da história da sexualidade. Faz uns 2 anos que lançaram o manuscrito do 4º volume, que é Confissões da Carne, onde ele estudava a sexualidade nos primeiros cristãos. Tá? É um manuscrito de 500 páginas, tá, gente? Eu já li e fichei, quem quiser se aventurar. E ele tinha
a intenção de escrever mais 4 volumes. Eu não sei de cabeça, posso estar errando um ou outro, mas era, se não me engano, era um livro sobre raças, um livro sobre mulheres e crianças, um livro sobre populações. Não sei se esses são os 4. Que alguém puder puxar aí no Google, 8 volumes de história da sexualidade, mas eu sei que tem populações, raças, mulheres e crianças, talvez tenha mais um. Só que ele morreu, né? Morreu no auge da produção, né? Próximo slide, acho que está acabando. Quem quer ler para a gente finalizar? Quem quer ler, gente? Posso ler? Tá. A coerência é a da minha vida. Lutei em diferentes domínios. É exato? Conheci algumas experiências com os hospitais psiquiátricos, com a polícia e no terreno da sexualidade. Gostaria de afirmar que a coerência é de natureza estratégica. Então é isso, né? Por isso que Foucault é considerado que tem uma caixa de ferramentas, porque a partir dessas questões de sujeitos historicamente situados, hoje a gente vê uma explosão de pluralidades, né? No sentido da afirmação e da criação de discursos onde não havia, né? Onde havia interdição, onde havia tabu, onde havia invisibilidade, e Foucault mostrou que as pessoas podem criar suas experiências plurais, desenvolver discursos afirmativos, né? Exigir seus direitos, né? E mesmo que algumas temáticas o Foucault não tenha trabalhado nos anos 80, né, nos anos 70, ele oferece essa caixa de ferramentas para, na contemporaneidade, a gente poder criar várias novas formas estratégicas de si com os outros no mundo, né? Quando ele morreu, o Deleuze ele fez um obituário, né, fez um discurso à beira do túmulo, e Deleuze disse: acabou de morrer um homem justo, né? E a justiça estratégica, né? A justiça de si com os outros no mundo, né? Obrigado, Guilherme. A gente pode encerrar a projeção. Então, pessoal, tem isso aqui. Eu volto para a pergunta que eu fiz inicialmente. Tudo isso que a gente está falando, para não ser uma flor na lapela de conhecimento, é o que você tem feito de si mesmo. O que isso tem a ver contigo, né? Onde estão essas cristalizações, esses estigmas, essas normas que nos leva a gente olhar para si mesmo no processo identitário? E às vezes, ingenuamente, a gente acaba sendo carrasco da gente mesmo, né? Em alguns momentos a gente pode aprender a resistir a esse carrasco internalizado, né? Teve algum sentido para vocês essa aula? Hoje foi aula, agora a gente volta para o encontro, que são as partilhas. A Yara levantou a mão. Sim. Oi, querida. Eu fiquei com uma dúvida aqui. Quando você diz que esse sujeito é fabricado na história, mas esse sujeito é um sujeito histórico que também constrói a história, ou ele é um passivo dessa história? Não, Yara, aí você traz o próprio dilema de toda a filosofia do Foucault. Tem gente que acha que ele é um niilista, que nos semeia uma descrença na humanidade. Para compensar isso, Foucault ele fala que o poder é corporal, né? A microfísica do poder, que o poder ele é capilar, né? O poder está no corpo, né? A resistência é corporal. A partir da tua experiência corporal, você pode exercitar resistências, dobras, né? Diante da opressão, diante do totalitarismo, né? Entendeu? Né? Só que ninguém vai te dizer o que você deve fazer. Essa é a questão, porque a gente está acostumado com um ideólogo de plantão. Um guru, um líder religioso, um líder político que vai dizer o que você tem que fazer no teu corpo, né? Que talvez desestabilize um pouco em Foucault é que ele não prega uma ideologia. Ele mostra esses processos de subjetivação e a partir daí cada um vai construir a sua historicidade nesse jogo de verdades, jogos de verdades, inclusive os próprios escritos do Foucault são jogos de verdades, não é uma verdade com V maiúsculo, né?
Só para te dar um pouco de ansiedade, o primeiro livro que eu li foi Vigiar e Punir, gente. Eu estava lendo, fiquei assim, encantado com a leitura. Esperando no final de que Foucault me desse me dissesse o que eu devia fazer da minha vida. Aí você chega na última página, está escrito assim: e diante de tantas descontinuidades da história, alguma coisa assim, só nos resta agora escutar o ronco surdo da batalha. Gente, eu fiquei assim no ar. Estava falando livro de prisões, de suplícios, de disciplinas, diante de tantos embates na história da humanidade, só nos resta agora escutar o ronco surdo da batalha. E o ronco surdo da batalha está no teu corpo, está no corpo de cada um de nós, né? Entendeu? Então, o campo de batalha é corporal, né? O estrategista é cada um estrategista de si. É claro que a gente pode, às vezes, juntar força, né? Como, por exemplo, nesse encontro, de alguma forma, a gente está compondo nossos jogos de verdades, né? Valeu, Marta. Abração. Beijão. E aí, gente, quem mais quer compartilhar, o que sentiu, o que percebeu? Esse é um momento importante, senão eu fico numa verticalidade aqui. Quero sentir como vocês, isso reverberou em vocês. Teve algum sentido, alguma percepção? Vocês querem compartilhar? Fernando. Oi, Marisete, querida. Boa tarde, eu estou no celular, daqui a pouquinho eu estou de voluntária numa festa aqui em Piracicaba. Ah, que bom. Então eu vou falar assim, na verdade, assim, o que você trouxe, né, realmente, assim, é algo assim para você ficar refletindo o tempo inteiro. Eu acho assim que é algo que o tempo todo, de uma certa forma, a gente vai ser levado a pensar ou a refletir, né? Eu tenho até receio de usar frases, eu sei que ainda não tenho uma bagagem, né, de estudo, mas eu cheguei a pensar naquilo da existência precede a essência, sabe? É quase um existencialismo, né? Então, você foi falando e fui pensando nisso. Daí, a hora que você exemplificou em relação até a um profissional no CAPES, que chega alguém e é definido já, ele já está definido, só dele estar ali já é algo que ele já leva um carimbo, né? Sim. Então, eu acho assim algo complexo e acho que nem pensando filosoficamente, pensando na vida prática, a todo momento a gente exercita os dois lados. Eu não sei, pelo menos é o que eu sinto comigo, né? Hoje eu fui, também falando do hoje, fui fazer uma aplicação de um projeto de extensão, que eu estou no nono semestre, eu tenho no fim não me apresentei, né? Eu moro em Piracicaba, sou de Sorocaba, e a minha primeira graduação é Direito, mas agora eu estou no nono ano de Psicologia. Então, eu tive que fazer um projeto de extensão, enfim. E daí, nesse projeto, a caminho do projeto, eu até comentei com a minha sobrinha, que eu convidei para fazer também uma parte, né, no projeto, falando um pouco de mim para ela nesse momento, né, de alguém que hoje consegue bater na porta para pedir essa oportunidade. Mas, assim, de uma certa maneira, eu me vejo como aquela que sempre ficou esperando que as coisas, não que surgissem, porque eu sempre fui atrás de fazer as coisas que eu gostava em termos de estudo, mas quando eu me deparo com algo assim, se eu já falo para você, por exemplo, algo, olha, Fernando, você poderia, você fala que sim, eu não consigo, tipo, daqui 2 dias falar, Fernando, você, porque eu fico pensando que eu estou te incomodando, porque eu já falei, você falou que sim, entendeu? Então, quando você fala o que a gente é tocado, assim, na vida, não sei nem se é bem isso, é que eu estou querendo trazer para a prática, né? Não sei se eu já estou fazendo uma análise aqui, mas eu acho assim que a gente traz algumas coisas que eu me pego a pensar, será que eu aprendi na minha casa, ó, você fala uma vez, não fica falando mais, que aí você já... Então, eu acho que são coisas que a gente realmente traz e que isso acaba interferindo na nossa vida. Não sei se o que eu falei fez sentido com tudo que você falou, mas foi isso que eu senti vontade de falar agora. Espero que signifique para alguém
ou que faça sentido dentro do que você leu, mas que... São as normatividades, né, no cotidiano, né? Só um detalhe, o Foucault ele comprou uma briga com o Sartre, né, eles foram contemporâneos, né? Que a própria noção o Sartre falava muito de escolha, de liberdade, né? O Foucault ele dizia que tudo isso são construções históricas. O humanismo é construção histórica, o homem que escolhe. O Sartre dizia que o Foucault era o último reduto da direita, e o Foucault dizia que, com todo o preconceito da época, tá, gente? Sim. Que a Simone de Beauvoir devia ser uma faxineira e não escrever. O Foucault ele sempre foi considerado de direita pela esquerda, sempre de esquerda pela direita, sabe? Sim. Enfim, porque ele rompe com as ideologias, né? Então, é um pensamento que tem uma certa soltura, né? É uma caixa de ferramentas, né? Quem gostaria de compor mais, gente? Lembrando que semana que vem a gente vai ter a facilitação do Guilherme. Assine a folha de presença aqui, quem estiver aqui. Guilherme ficou tão entusiasmado que ele vai facilitar o primeiro capítulo inteiro. Vai ter 2 dias, teremos 2 dias com a dedicação extraordinária do Guilherme. Mais alguém quer comentar, gente? Vou ficar feliz de ter um retorno que teve sentido para vocês. Né? Tem gente que nunca viu Foucault, tem gente que já leu, né? Como é que foi para vocês? Eu já li Foucault, já utilizei Foucault na minha dissertação e gostei muito da sua apresentação. Foi excelente, Fernando. Gostei mesmo. E é até interessante, por quê? Porque eu vejo muito Foucault pelo lado do direito. É interessante ver como o pessoal da psicologia vê Foucault. Para mim, é uma mudança de perspectiva muito interessante. Que legal. E o direito e a psicologia são co-irmãs da modernidade, né? Você sabe, né? Então, muitas figurinhas para trocar. Obrigado, Carlos. Mais alguém, gente? A gente vai encerrando. Eu acho. Professor, o senhor falou sobre o Edenilson, Belém do Pará. Boa tarde Edenilson. A todos. Você fala muito do direito, né? Mas o Foucault, o serviço social também, ele tem esse prisma, né? Ele se embasa nesses horizontes. Vigiar e Punir é um livro de cabeceira do assistente social. Olha que legal, hein? Porque a minha esposa ela fazia e eu ajudava ela na graduação dela. E aí a gente começou. Ela começou a ler e eu também, nos meus estudos, li Foucault. Eu lembro o Deleuze, né? Ele é comentarista, né? Ele comenta Kant e comenta Foucault. E tem um livro dele que ele diz que o mundo ele é Foucaultiano e que quiçá um dia o mundo se tornasse deleuziano. Para te ver, né? De tanto que ele gostava dos livros do Foucault. Pois é, né? A questão das exclusões, né, dos limítrofes da sociedade está presente no Foucault, né? Por isso ele é uma caixa de ferramentas em várias áreas do saber, né, Denilson? Com muito privilégio no serviço social, com certeza. Mais alguém, pessoal? Quem quer compor? Então é isso, gente. Semana que vem teremos a facilitação magistral do Guilherme. Eu deixei no WhatsApp os 2 artigos para vocês lerem, um que faz o panorama dos anormais e o outro Corpo, Alma e Foucault, tá? Corpo, Alma e Foucault fui eu que escrevi, os anormais é como se fosse um panorama do que a gente vai estudar, tá bom? Leiam os 2 artigos, também leiam o primeiro capítulo, que vão ser em 2 dias, tá? A gente, em geral, está dividindo cada capítulo em 2 dias, tá? O Guilherme, o entusiasmo contagiante dele, ele vai fazer a facilitação de 2 dias, leiam os capítulos e os artigos, tá bom? Grande abraço a todos, todas e todos, a gente se vê semana que vem nesse bate-horário, sempre a mesma sala, tá, gente? Já salva, é a mesma sala. Obrigada, Fernando. Imagina, Lívia. Não, Fernando, depois eu vou te mandar um videozinho uma aulazinha de uma professora muito bacana sobre normalidade, e aí, assim, se você gostar e quiser passar depois pro pessoal. Que legal. Eu achei muito interessante mesmo, aí eu te mando.
Tá legal, Um Lívia. beijo para todo Abração. mundo aí. Boa noite. Boa noite.